Oi, bom dia, a Progrorete. Espero que todos estejam bem, vocês e seus familiares. Quero falar que é imensamente importante que nós mantenhamos uma rotina de estudo nesse momento de isolamento social, né? Que nos é necessário esse isolamento social. Estamos aí vivendo uma situação que nós nunca havíamos passado e precisamos estarmos juntos nesse processo. É importante que nos apoiemos nesse momento, tá? E aí que a gente possa colaborar um com o outro. Eu espero que vocês mantenham uma rotina de estudos, vendo as aulas, resolvendo as tarefas, trocando informações, trocando mensagens pelo portal. É muito importante que isso aconteça, tá? Nós vamos começar aí uma modalidade de aulas diferentes para vocês e para mim, né? Então, é uma modalidade de aula muito nova para nós. Então, vamos pedir aí a colaboração, a paciência de ambas as partes. Precisamos muito dessa colaboração, tá? Desse espírito colaborativo, mais do que nunca. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula da semana e vamos partir de onde havíamos parado. Estamos na unidade 2, vamos fazer o tema 2 da unidade 2 do nosso livro. E, como todos vocês sabem, esse ano, no 7º ano, vai estudar Brasil. Vamos buscar entender o nosso país, né? Compreender melhor, adquirir criticidade, para que a gente possa, né, dentro dessa perspectiva, nos tornarmos cidadãos melhores para esse país. Esse é o nosso principal objetivo e o meu desejo pessoal para todos, né? Então, nós vamos estudar as desigualdades territoriais. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer: como estudar essas desigualdades territoriais, né? E assim, por onde começa esse processo de verificação, tá? Então, nós vamos pensar, primeiro, para os governos. A gente vai pensar que o governo precisa desse levantamento de dados para entender as necessidades na elaboração de políticas públicas que sejam mais eficientes para a sua gestão e que tragam melhor qualidade de vida a essa população que vive em todo o território. Temos que pensar que o nosso país é um país de dimensões continentais. Temos um vasto território, né? Então, nós já falamos da necessidade de se regionalizar, de se criar critérios para dividir o território. Então, dentro dessa perspectiva, o levantamento de dados, esse levantamento de dados é extremamente importante, tá? Para a criação de políticas públicas, para uma gestão pública mais eficiente, para que a gente saiba quais são as necessidades regionais, estaduais e municipais da população brasileira, para que a gente tenha esse mapeamento, para que nós tenhamos essas informações. Então, o governo vai fazer esse levantamento para saber em quais áreas investir, né? Se vai ser necessário maior investimento na educação, na saúde, em obras de infraestrutura. Então, os investimentos são muito diferentes porque depende das necessidades de cada uma dessas regiões, da quantidade populacional, né? De diversos aspectos. Então, a partir daí, a gente começa a fazer esse reconhecimento das necessidades emergenciais e fundamentais das diferentes regiões. Então, a gente vai pensar aí que o governo precisa criar mecanismos para fazer esse levantamento. E o governo federal tem esse órgão responsável pela captação desses dados e pelas análises desses dados, porque não adianta o governo fazer o levantamento, ter um órgão, ter um organismo governamental responsável por esse levantamento e não interpretar essas informações, né? Então, a gente vai... O órgão responsável por isso é o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia.
tá? Então é o IBGE que faz esse levantamento e análise de dados. Então ele, ao longo do tempo, ele foi fazendo esse levantamento. Nós já falamos, né, do surgimento do IBGE, nós já falamos de todas essas informações aí. E essa é a necessidade, né, como é que a gente entende esse processo? De onde vem essa necessidade? E aí a gente vai pensar, por exemplo, para isso que serve. Serve para o governo, para a gestão pública, mas também serve para que a população conheça o seu próprio território, porque esses dados estão disponíveis, né? O IBGE disponibiliza essas informações, serve para geografia, para a construção dos mapas, para a gente acompanhar por períodos se melhorou ou não a qualidade de vida, como era, como está. É imensamente importante isso. Então, uma outra maneira, então a gente vai perceber que o levantamento desses dados, que eles são feitos por etapas, né, de diversas formas. Então, aí a gente vai falar quais são as formas mais comuns e o que cada uma busca verificar. E aí a gente começa a criar um perfil da população, de como vive essa população brasileira, né? Então, nós já sabemos que ela vive de maneira desigual. Esse é o título do nosso capítulo. Então, nós já sabemos que ela vive de maneira desigual, tá? Então, nós vamos começar aí pelos aspectos econômicos. É imensamente importante verificar aspectos. Então, a gente vai pensar que o governo vai fazer esse levantamento para elaborar políticas públicas eficientes. Então, eu preciso saber, né, como vive essa população. Então, eu vou pensar qual é a renda que essa população tem, qual é o nível de escolaridade, o acesso à saúde, né? Se todas as casas dos municípios brasileiros têm água e esgoto tratado, saneamento básico, né? Então são esses elementos que a gente vai verificar ao longo dessa nossa aula. Então o primeiro item que a gente vai verificar é o acesso à riqueza. Então o acesso à riqueza ou o acesso à renda. Então quando a gente fala em riqueza de uma nação, nós falamos de PIB, Produto Interno Bruto. O que é o PIB? É a soma de tudo que é produzido no território nacional que pode ser transformado em riqueza, que pode ser comercializado e que pode gerar riquezas. Então a gente pode pensar aí o PIB, ele vai somar todos os setores de atividades econômicos. Então ele vai partir da agricultura, da indústria, do setor de comércio e serviços. Ele vai verificar todos esses setores. Então, a soma de tudo que é produzido nos gera um valor. Esse valor é chamado de Produto Interno Bruto, o PIB. Como é que eu verifico como a população tem acesso a esse PIB? Ou qual é o valor desse PIB que cabe à população brasileira? Então, eu vou pegar a soma de tudo que é produzido no território nacional, o Produto Interno Bruto da nação, né? E eu vou dividir pelo número de habitantes do território nacional, pela população absoluta do território nacional. Eu vou ter uma média de valor. E aí essa média de valor eu vou chamar de PIB per capita, que é o valor da riqueza produzida no Brasil que cada cidadão brasileiro deveria ter acesso. Por que eu estou falando a vocês que deveria ter acesso? Porque nós sabemos que nem todos terão acesso a esse valor feito por essa média, o chamado PIB per capita, que é o valor que cada indivíduo deveria ter acesso de toda a riqueza produzida no Brasil. Então a gente já começa a perceber que a riqueza produzida dentro do nosso território é distribuída para a sua população de maneira desigual. Então, nós temos aí uma questão a ser resolvida, uma grave questão no que se refere à população brasileira. É o primeiro aspecto que nós estamos verificando e ele é extremamente importante que a gente entenda isso de maneira muito clara. Então, nós temos 20% da população brasileira concentrando essa renda.
20% da população brasileira concentrando essa riqueza. Então, nós já, a partir daí, começamos a perceber que um dos problemas para essa desigualdade que a população brasileira vive e enfrenta é a má distribuição de riqueza. Como é que nós chegamos a isso? A partir do quê? Do PIB per capita. Eu somei todo o PIB, eu dividi pelo número de habitantes do Brasil e cheguei a uma média, o PIB per capita. Então, eu já tenho um primeiro aspecto, que é a má distribuição da riqueza gerada dentro do território nacional. E eu posso fazer essa verificação por estado, por estados e por municípios. Então, eu vou mapeando melhor, eu vou conhecendo melhor, né, essa população brasileira. E qual é o acesso que essa população brasileira tem à riqueza produzida a partir do trabalho, né? Então, esse é um elemento de verificação. Um outro que a gente pode observar são os índices educacionais. É o nível de formação educacional dessa população brasileira. Então, eu vou ver quanto tempo essa população brasileira passa na escola, qual é o nível de escolaridade. Isso é muito importante, porque a partir desse nível de escolaridade, eu vou pensar nas profissões e, consequentemente, no tipo de trabalho que essa população vai exercer e qual o valor desse salário. Então, eu vou pensar, por exemplo, eu vou verificar quais são os níveis educacionais da população brasileira. É óbvio que a gente vai perceber que no que se refere aos níveis educacionais, que eles vêm melhorando ao longo das últimas décadas, né? Que o Brasil tem melhorado o nível de formação da sua população. Melhorado, tá? Que fique bem claro. Então, quando a gente vai perceber isso, a gente vai olhar, por exemplo, qual é a média de escolaridade dessa população? Então, por exemplo, qual é o nível de formação dessa população? Ah, toda a população brasileira frequenta o nível superior, passa pela educação básica, né? E vai para o nível superior. Do nível superior, essa população continua estudando e vai para a pós-graduação e assim por diante. Será que isso acontece? Nós já sabemos, né? Vivemos dentro desse território, sabemos que não. Então, quando a gente pensa nesses dados, é extremamente importante para a gente conhecer, literalmente, como vive essa população, em que realidade essa população está inserida, né? E a partir daí a gente possa pensar em ações. É importantíssimo que eu saiba, eu preciso usar esses dados em prol da superação dos problemas. É extremamente importante. Então, a gente vai trabalhar aí, o nosso livro vai trabalhar com dados do IBGE de 2016, por exemplo. Tem um gráfico no nosso livro que é muito legal, né? O nosso livro está cheio de gráficos, de materiais visuais que batem com o texto, com a produção teórica. Então, os dados de 2016, no que se refere à educação, os índices melhoraram, ok, vamos ver como é que melhoraram. Fornecidos pelo IBGE, é que 51% da população brasileira, 51% da população brasileira tem o ensino fundamental completo. Nós estamos falando que essa população brasileira frequentou a escola até o 9º ano. 51% da população brasileira. Então, quando a gente pensa que 51% da população brasileira, mais da metade da população brasileira, o seu nível de formação é ter concluído o ensino fundamental, nós temos problemas também com essa questão educacional. Então, é possível a gente perceber, a gente vai pensar, ok, 51% dessa população tem um ensino fundamental completo. E aí a gente pode detalhar melhor essa verificação. Então, eu vou pensar quanto dessa população, com os dados levantados pelo IBGE, são de brancos e quanto dessa população são de pretos. E aí eu vou olhar, eu posso ser muito mais detalhistas. Brancos e pretos. Pretos homens, pretos mulheres. Então, eu vou cruzando essas informações. Aí fala, mas eu posso olhar por regiões.
Posso fazer esse levantamento por regiões, então posso verificar em quais regiões brasileiras esses índices educacionais são melhores. E aí eu vou pensar, por quê? Onde o governo investiu? Por que investiu? Quais os resultados dessas políticas públicas? Então eu tenho tudo isso levado em consideração. Né? E aí eu vou pensar em toda essa diversidade. Então, eu vou usar os índices educacionais para criar um perfil do nível de formação dessa população. Então, para pensar, se ela tem um nível de formação básico, né, que vai até o 9º ano, que tipo de serviço, de trabalho essas pessoas vão ter? Né? Qual é a média de salário, de acesso à riqueza que elas vão ter? Então, se os índices educacionais são baixos, eu vou pensar que esse indivíduo vai vender sua força de trabalho barata. Então, seu salário também vai ser baixo. Então, eu tenho que pensar em todas essas perspectivas. Aí eu vou pensar também na média de idade da população brasileira, na longevidade. Como, né? Qual é a média de idade dessa população brasileira? Qual é a expectativa de vida dessa população brasileira? Né? Então, quais são os fatores que fazem com que um indivíduo viva mais ou menos? Então, eu vou pensar na longevidade. Então, o IBGE vai fazer esse levantamento. Então, eu vou pensar, para que uma pessoa, para que um indivíduo viva bem, ele precisa ter acesso à saúde. É importante. Saneamento básico, água e esgoto tratado. Então, tudo isso são fatores que possibilitam eu verificar a longevidade, a média de idade da nossa população brasileira. Então, aí a gente vai trabalhar com isso. Esses dados que nós estamos trabalhando, volto a frisar, são os dados que estão no livro, né? São os dados fornecidos pelo IBGE, feito pelo a coleta de dados e o fornecimento de informações, coletar os dados, elaborar as médias e fazer a análise desses dados. É extremamente importante a gente pensar que um dado por si só, né, que ele não é um retrato, ele é um aspecto e eu preciso analisar esse aspecto, observá-lo, inseri-lo dentro de um contexto, de um período e assim por diante. Então, nós vamos trabalhar aí com dados de 2016. Então, 2015 e 2016, então, olha lá. A média de idade da população brasileira em 2015 era 75,5. A média de idade de toda a população brasileira, tá? É geral. Então, aí eu vou pensar, em 2016, ela foi para 75,8. Melhorou. Então, a gente percebe que, assim, o acesso à educação, a média de idade, que esses índices vêm melhorando ao longo das últimas décadas. Quando a gente compara, por exemplo, de 1990 até 2016, ocorreu uma melhora, e uma melhora significativa. Isso é muito importante. Então, quando eu vou detalhando melhor esses dados, eu vou apurando melhor essas informações, eu vou comparando, então eu vou pensar, ok, geral. Então, qual é a média de idade de homens? Qual é a média de idade de mulheres? Então, quantos são homens e quantos são mulheres nessa média de idade geral que o IBGE levantou? Eu também tenho esses dados disponíveis ali. Eu vou colocar, olha, a média de idade para homens em 2016 é 72,2. A média de idade para mulheres é de 79,4. A que conclusão eu posso chegar? As mulheres vivem mais no Brasil que os homens. E aí eu vou pensar quais são os fatores que fazem essas mulheres viverem mais que os homens. Elas frequentam mais, elas frequentam mais o médico, elas fazem mais medicina preventiva. Então, eu vou buscando essas informações para que eu conheça, né, para que eu possa responder e problematizar esses dados. Porque nós estamos trabalhando com médias aritméticas, números por si só não falam. Né? Cabe a nós fazermos essa interpretação, e o IBGE faz isso, né? Então, uma outra forma de verificar a qualidade de vida da população é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou o IDH. Como o IDH é calculado, como essa média de IDH é produzida. Então, ela é uma média que leva em consideração 3 aspectos.
né? São 3 aspectos que serão levados em consideração para produzir o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são esses aspectos? Acesso à renda, a educação e a saúde. Tá? Então, os governos fazem essa captação de dados, essas análises são feitas, são dados oficiais, né? E quem vai fazer disponibilizar esses dados é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Né? Então, ela tem uma área de atuação que é o PNUD, e ela vai tratar literalmente de, usando esses 3 aspectos, de nos dizer como vive a população mundial. Né? Então, a partir desses dados, eu posso fazer o IDH dos diferentes países do mundo. Não posso esquecer, estou trabalhando com média aritmética, com números, e eles precisam ser interpretados, e eles vão criar um perfil. Não é um retrato fiel da realidade, é um perfil para que a gente possa buscar e entender essa realidade, tá? Então, aí, o que a gente tem? O IDH, ele vai ser organizado a partir do quê? Do levantamento de dados de acesso à renda, à educação e saúde, certo? 3 critérios. Eu vou usar 3 itens para verificar como vive essa população. E o IDH, esse cálculo vai ser organizado, né? O IDH vai variar entre 0 e 1. É óbvio, quanto mais próximo de 1 o país estiver, melhor é a distribuição de renda, o acesso à renda, o acesso à saúde e o acesso à educação, tá? Então, partindo dessa observação, a ONU vai dividir o Índice de Desenvolvimento Humano, né, vai classificar o Índice de Desenvolvimento Humano em 4 itens: baixo, médio, elevado e muito elevado. Né? Então, a gente já viu que o IDH varia entre 0 e 1. Tá? Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Quanto mais baixo, mais distante de 1, pior é a qualidade de vida dessa população. Então, o que a gente tem aí? Então, vamos pensar no IDH do Brasil. Olha, para nossa surpresa, o IDH do Brasil é de 0,754. Ou seja, o IDH do Brasil é o quê? Elevado. Mas esse IDH elevado representa um retrato fiel de como vive a população brasileira? Então, a gente viu que os níveis educacionais melhoraram, que o acesso à saúde melhorou. Mas e a distribuição de renda, que foi o primeiro aspecto que a gente viu? Melhorou? Não. Tá? Então, é muito legal. Desses índices que nós já vimos, a gente vai pensar em que posição o Brasil está na América Latina. É o 5º maior IDH. Tá? Então, a gente tem primeiro Chile, segundo Argentina, terceiro Uruguai, quarto Venezuela, quinto Brasil. Então, é imensamente importante o levantamento desses dados, tá? É muito importante o levantamento desses dados, para que a gente possa entender essas desigualdades dentro do nosso território, comparar elas, essa desigualdade com países próximos, ampliarmos a escala de observação em uma escala global. É extremamente importante a verificação desses dados. E aí vocês vão falar para mim, nossa, Pro, a gente vai pensar, nossa, melhorou muito o acesso à saúde, à educação nas últimas décadas, muito, mas a distribuição de riqueza, não. Esse índice, quando a gente vai observar, por exemplo, de 1990 até 2016, a gente ainda tem uma concentração de riqueza muito grande num número muito pequeno de pessoas que compõem a população brasileira. E aí a gente vai entender que o nosso maior problema, a nossa maior desigualdade, maior, é a distribuição de renda, tá?
Então, é muito importante isso. Então, por hoje é só, vamos fechando a nossa aula de hoje. Eu sugiro para vocês que após verem a aula, que se vocês tiverem dúvidas, que vocês gravem vídeos curtos e postem no portal, tá? Então é importante que a gente tenha essa troca. Então façam vídeos curtos, né? Façam vídeos com as perguntas. E aí eu vou juntar todas as perguntas e devolvo as respostas, né? Tirar as dúvidas sobre o conteúdo é extremamente importante. Eu estou disponível para fazer isso com vocês, tá bem? Na sequência nós vamos fazer blocos de exercícios do livro. A sugestão aqui da Pro, eu vou deixar para vocês responderem, vocês respondam no arquivo do Word, anexem. Eu vou verificar aí e a gente marca uma aula para fazer correção. E eu faço a correção, tá? E vocês conferem a lição de vocês, tá bem? Então é isso. Fiquem bem. Não esqueçam da importância do isolamento social, tá?